Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Seja bem-vindo ou bem-vindo se é a primeira vez que você está por aqui. Se não é a primeira vez, muito obrigada por sempre estar por aqui ou ter assistido 2 vídeos, seja lá o que for. Mas obrigada por estar aqui no canal. Hoje a gente vai falar, e provavelmente você já ouviu falar bastante essas últimas semanas, esses últimos dias, sobre o que tem acontecido na Amazônia, sobre as queimadas, e certamente você já ouviu ao longo da sua vida também sobre esses assuntos. Eu não vou trazer aqui especificamente os detalhes de como a Amazônia é importante, mas eu vou deixar links aqui de outras pessoas com muito mais propriedade que eu para explicar quais são os impactos, quais são os resultados ambientais, né, da destruição da Amazônia. De uma maneira geral, a gente sabe que a destruição da Amazônia está falando de um bioma que existe, e eu acho que o primeiro detalhe que a gente precisa falar aqui é que nós ainda temos biomas originais, né, naturais, não é fruto de reflorestamento. Então, se você não sabe, quando nós falamos de reflorestamento, ainda que estejamos falando de países que tentam reflorestar ou que depois é só a gente reflorestar já que a gente está usando, a gente não consegue recuperar o bioma tal como ele era, mesmo quando fruto de reflorestamento. E aí a gente já entra no primeiro problema, porque quando a gente está falando da Amazônia, se a gente fosse tentar reflorestar, talvez em 100 anos a gente começasse a ver ou aparecer resultados desse novo cuidado, né, desse reflorestamento. Só aparecer, porque de fato conseguir voltar a próximo do bioma, começar a ver as copas de novo voltando, isso aí é bastante tempo e certamente nós aqui não vamos ver. Então, quando nós estamos falando da Amazônia, quando nós estamos falando de preservar, é que preservar não é o mesmo de você reflorestar ou de você tentar recuperar, porque a recuperação ela nunca vai ser igual. E aí a gente está falando, portanto, não só de meio ambiente, nós estamos falando das nossas vidas. Quais são os impactos que as nossas vidas causam, os nossos estilos de vida, a nossa forma de viver causam no meio ambiente e quais as consequências desse meio ambiente para nós. Certamente você viu discussões falando, por exemplo, sobre o que deve ou não fazer. E um dos argumentos que eu escutei bastante foi: ah, mas já desmatamos há séculos, isso não é novidade. Ou, ah, todos os outros países do mundo já desmatavam e foi por isso que conseguiram se desenvolver, atrelando desenvolvimento necessariamente à destruição do meio ambiente, e usando isso de argumento para faz sentido continuarmos. Teve, inclusive, agora no dia 10 de agosto, o chamado Dia do Fogo, né? Foi anunciado o Dia do Fogo, mas já tinha sido anunciado antes, onde ruralistas tinham ido para a rodovia fazer queimadas e dizendo que sentiam apoio do governo federal para fazer isso, para demonstrar às pessoas que precisavam queimar para trabalhar. E isso é considerado um crime ambiental e essas pessoas não estavam nem preocupadas em dizer ou se esconder ou dizer que não estavam cometendo um crime, sabe? Elas estavam ali fazendo... Eu não estou colocando a culpa só no Dia do Fogo, tá? Eu estou citando um exemplo de um crime. Para além disso, certamente você viu notícias, né? Como o dia que não aconteceu, que foi o dia lá em São Paulo, 4 horas da tarde, tudo escureceu, né? E a relação que isso tinha com os poluentes, com todo o carbono que vinha lá das queimadas na Amazônia e também umas queimadas ali pela região do Paraguai. Você deve ter ficado sabendo dessa notícia, se não, nos links que eu vou deixar aqui, certamente as pessoas explicam o que foi que aconteceu. Além desses, a gente também viu, né, outras situações que podem contribuir, que é justamente o não controle do desmatamento. E aí a gente precisa entender, pronto, o foco desse vídeo é a gente entender o que a gente pode fazer, porque tem muita gente também falando por aí que, mas esse período sempre acontece, é um período de seca. É importante a gente saber que agora em 2019, esse não foi o ano mais seco. De 2016 ao ano de 2018 foi registrado um período muito mais seco, esse período, né, que a gente está passando agora, equivalente a 2016 e 2018, e não haviam tantas queimadas assim. E, de novo, é um conjunto de fatores, gente. Quando a gente não investe em proteção e em controle do desmatamento,
é óbvio que isso vai perder o controle total e as pessoas vão acabar se prejudicando e vão acontecer coisas como essas. Mas a maioria de nós não tem o tempo, eu sempre falo isso no canal, a gente não tem tempo de conseguir todas essas informações. Eu estou apenas tentando resumir algumas delas, como por exemplo, a gente entender que boa parte desse controle do desmatamento se dá por políticas e não por ações individuais. Essas políticas, quando nós falamos dessas políticas, por exemplo, de 2004, haver um maior índice de controle não quer dizer que era perfeito. Só estamos dizendo que o índice de controle do desmatamento foi maior por causa dessas políticas, certo? E em especial a gente entender que setores são responsáveis por essas políticas. E aí eu vou citar alguns para vocês. O INPE, que esse ano de 2019 foi inclusive questionado por estar entregando relatórios e já anunciando esses focos de incêndio desde o início do ano, ele foi simplesmente descreditado, as pessoas não estavam considerando, as pessoas não, o governo federal não estavam considerando que aquelas informações eram válidas e que não deveriam ser divulgadas para as pessoas. O INPE é um dos institutos responsáveis por isso. Além do INPE, o Fundo da Amazônia, que provavelmente você também já ouviu falar, que é um fundo de reserva com dinheiro internacional, que temos uma briga recente agora, né, que a Noruega e a Alemanha tinham declarado que não iriam mais investir esse valor para controle do desmatamento e a preservação desse meio ambiente. E aí entra uma outra discussão que foi: ah, mas por que eles não reflorestam o lugar deles? Exato, eles vão ter mesmo que reflorestar. E sim, eles já reflorestam. Mas o impacto das nossas vidas, como eu disse inicialmente, ele não afeta somente o nosso espaço, ele afeta o globo inteiro. Então, essas sociedades hoje, no século XXI, percebem o quanto o meio ambiente foi sim explorado e a gente não pode continuar mais no mesmo ritmo que a gente estava. Onde essas pessoas percebem isso? Elas acordam de manhã e dizem: agora nós precisamos preservar o meio ambiente. Agora, Brasil, você não vai mais desenvolver porque a gente já desenvolveu e agora você não pode mais explorar. Não é assim que funciona. Existem inúmeras conferências, certo? A COP, que era para acontecer aqui no Brasil esse ano e vai acontecer no Chile, porque disseram que nós não tínhamos verba para fazer isso. Os acordos, né, internacionais de meio ambiente que são discutidos entre os países sobre os impactos que esses países causam e quais as possíveis soluções, não são simplesmente acordos onde eles ficam conversando e no outro ano eles fazem o que querem. Obrigatoriamente, os países assinam uma responsabilidade do que tem que fazer, é avaliado o que eles deverão fazer e no outro ano eles precisam entregar, ou a cada 2 anos, um relatório se conseguiram ou não atingir aquelas metas de redução de impactos, seja de carbono, seja do que for, de redução de ações que possam afetar o clima, enfim, milhares de ações são discutidas nessas conferências. E aí, mais um ponto, além do INPE, essas conferências internacionais e acordos internacionais de meio ambiente são muito importantes. Para além disso, e o Fundo da Amazônia, né, que eu já citei. Para além disso, a gente tem também, né, o IBAMA, que esse ano também sofreu um corte severo de investimentos, né, que eram usados inclusive para o combate de incêndio. E a gente precisa pensar, quer dizer, você está vendo aí várias instituições, o Ministério do Meio Ambiente, que eu não citei, mas ele é responsável sim, e esse ano ele foi transferido para o Ministério da Agricultura, né, para ser responsabilidade do Ministério da Agricultura, e era uma das pastas principais era justamente a preservação, né, das nossas florestas. Além do Ministério do Meio Ambiente, você tem aí o IBAMA, aí tem o INPE, tem esses outros fundos todos que eu falei e principalmente esses congressos. É importante a gente saber quando os nossos políticos e quais são os interesses que estão por trás. Redução de impacto, a gente pode sim pensar em vamos reduzir as nossas práticas, ou vamos fazer uma manifestação, ou vamos fazer uma pintura para sensibilizar as pessoas. Isso sim, individualmente pode parecer uma solução, mas ela não é uma solução de grande impacto. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, eu estou dizendo que além das manifestações, que certamente você também ficou sabendo que aconteceram por todo o país e vão continuar acontecendo, também é necessário que a gente olhe para nosso estilo de vida e também que a gente olhe quem são os principais responsáveis por essa destruição. Então, temos responsáveis e temos como reduzir na nossa prática também esses impactos. Quais são eles?
O agronegócio, nós sabemos que o Brasil se sustenta a partir do agronegócio, então ele existe, não tem como a gente negar a existência dele, mas o impacto que ele causa, porque nós estamos falando de produção de soja e de gado. Essa soja e esse gado, se você vai continuar consumindo, reduzir o consumo é uma coisa, mas em especial a consciência também de onde você está consumindo, de onde vêm esses produtos que você está consumindo. Se são, por exemplo, de empresas que são empresas consideradas, empresas que têm responsabilidade ambiental. Por que eu estou colocando isso? Porque do mesmo jeito que o país, o Brasil, avisou que ia sair de alguns acordos e deixou de sair por causa de pressão dos países, as empresas também funcionam através de pressões sociais. Os políticos também. Há uma questão também principal, que é a consciência política. Nós sabemos que esse desmatamento ele não está acontecendo só porque é assim que acontece, é a vida, que existem sim políticas que podem ser tomadas para controlar, faz com que a gente enxergue o que é que esses políticos que nós votamos ou não, mas que estão lá nos representando, estão fazendo em prol disso. Que tipo de discurso e que tipo de prática eles estão adotando. Então a gente precisa de fato de consciência política, viu? Meio ambiente, política e sociedade são três coisas que de fato precisam andar juntas. Às vezes a gente não tem consciência entre a relação delas, mas sim, elas estão alinhadas sempre, sabendo a gente ou não disso. A gente precisa sim se informar e às vezes, quando a gente não tem tempo de se informar, pegar um videozinho curto, pegar um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, de pessoas que tenham propriedade para falar sobre o assunto e ouvir, já que a gente não tem tanta profundidade. Como eu disse, a minha área é uma área de ciência social, mas eu deixei aqui pessoas que têm especialização, que têm propriedade para falar muito mais sobre as questões mais ambientais, mais específicas da Amazônia, para a gente poder se informar e também de onde eu tirei informação para falar nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer complementar com outras informações, coloca os links aqui embaixo para a gente poder conversar e compartilha esse vídeo com outras pessoas também. Beijo, boa semana para você e tchau, até o próximo vídeo.